Guerra Civil Americana, menos como começou, o conflito que mudou os Estados Unidos. Parte 1. Imagine um país dividido ao meio, famílias separadas, cidades em tensão, estados inteiros discutindo se deveriam continuar unidos ou seguir um caminho próprio. Agora imagine que essa divisão cresce tanto que acaba levando a uma das guerras mais sangrentas da história daquele país. Essa foi a Guerra Civil Americana, um conflito que mudou completamente os Estados Unidos e que deixou marcas profundas na história do mundo. Mas para entender como essa guerra começou, precisamos voltar um pouco no tempo. Muito antes do primeiro tiro ser disparado, muito antes dos exércitos se enfrentarem nos campos de batalha. A história começa décadas antes da guerra. Naquela época, os Estados Unidos ainda eram uma nação relativamente jovem. O país estava crescendo rapidamente. Novos territórios eram conquistados. Novas cidades surgiam. A população aumentava. Mas junto com esse crescimento, também surgiam diferenças cada vez maiores entre duas regiões do país, o Norte e o Sul. O Norte estava se transformando rapidamente. Cidades cresciam, indústrias apareciam, ferrovias ligavam regiões distantes. A economia era baseada principalmente no comércio, nas fábricas e no trabalho assalariado. Já o Sul possuía uma realidade diferente. Grande parte da economia dependia da agricultura, especialmente grandes plantações de algodão, tabaco e outros produtos. Essas plantações utilizavam mão de obra escravizada. Milhões de pessoas eram mantidas em condições extremamente duras para sustentar esse sistema. Essa diferença econômica acabou criando também uma diferença social e política. Muitas pessoas no Norte começaram a questionar o sistema de escravidão. Grupos começaram a defender sua abolição. Jornais, livros e discursos começaram a discutir cada vez mais esse tema. No Sul, porém, muitos líderes defendiam que a economia da região dependia desse sistema. Eles acreditavam que qualquer tentativa de acabar com a escravidão poderia destruir suas plantações e sua forma de vida. Essa tensão começou a crescer lentamente. Ano após ano, debate após debate. Outro fator aumentava ainda mais o conflito: a expansão do país. À medida que novos territórios eram incorporados aos Estados Unidos, surgia uma pergunta extremamente importante. Esses novos territórios permitiriam ou proibiriam a escravidão? Cada nova decisão mudava o equilíbrio político dentro do governo. Se mais estados permitissem a escravidão, o Sul ganhava mais força política. Se mais estados proibissem, o Norte aumentava sua influência. Por causa disso, cada novo território se transformava em um grande debate nacional. Durante décadas, políticos tentaram encontrar compromissos. Leis eram criadas para tentar equilibrar a situação. Mas essas soluções temporárias apenas adiavam o problema. A tensão continuava crescendo. Enquanto isso, movimentos contra a escravidão ganhavam cada vez mais força. Pessoas escreviam livros denunciando a realidade da escravidão. Discursos emocionados eram feitos em reuniões públicas. Alguns ativistas arriscavam suas próprias vidas, ajudando pessoas escravizadas a escapar para regiões onde poderiam ser livres. Essas ações aumentavam ainda mais o conflito entre as duas regiões. No Sul, muitos líderes viam esses movimentos como uma ameaça direta ao seu modo de vida. Eles acreditavam que o governo federal poderia, em algum momento, tentar impor o fim da escravidão. E essa possibilidade era vista como algo inaceitável. Enquanto isso, no Norte, crescia a ideia de que a escravidão não deveria se expandir para novos territórios. Esse debate chegou ao seu ponto mais intenso na política nacional. As eleições presidenciais se tornaram momentos decisivos. Partidos políticos começaram a se dividir. Novos grupos surgiam defendendo posições cada vez mais firmes sobre o futuro da escravidão. Foi nesse cenário que o nome começou a ganhar destaque: Abraham Lincoln. Lincoln defendia que a escravidão não deveria se expandir para novos territórios. Ele não defendia naquele momento acabar imediatamente com a escravidão em todos os lugares, mas sua posição já era vista com grande preocupação por muitos líderes do Sul. Quando Lincoln venceu a eleição presidencial de 1860, o país entrou em um momento extremamente tenso. Para muitos estados do Sul, aquela eleição representava uma ameaça direta ao seu futuro. Pouco tempo depois da eleição, uma decisão histórica foi tomada. Alguns estados do Sul anunciaram que estavam deixando a União. Eles afirmavam que tinham o direito de se separar dos Estados Unidos. Esses estados formaram um novo governo, um novo país, chamado de Estados Confederados da América. Essa decisão criou uma situação extremamente perigosa. De um lado estava o governo dos Estados Unidos, que defendia que a União deveria permanecer intacta. Do outro lado, estava a nova CBF, que afirmava que os estados tinham o direito de se separar. A tensão aumentava a cada dia. Fortes militares se tornaram pontos estratégicos, soldados começaram a ser mobilizados. Cidades se preparavam para um possível conflito. E então, em abril de 1861,
Aconteceu o momento que marcou o início da guerra. Forças confederadas atacaram um forte militar pertencente ao governo dos Estados Unidos. Esse ataque aconteceu em Fort Sumter, no estado da Carolina do Sul. O bombardeio durou horas. Quando terminou, o forte se rendeu. Esse evento marcou oficialmente o início da Guerra Civil Americana. A notícia se espalhou rapidamente pelo país. Milhares de pessoas começaram a se alistar nos exércitos, tanto no norte quanto no sul. Famílias inteiras foram divididas. Amigos passaram a lutar em lados opostos. A guerra que muitos acreditavam que seria curta, estava apenas começando. E nos anos seguintes, ela se tornaria um dos conflitos mais sangrentos da história dos Estados Unidos. Mas isso é apenas o começo da história. Nos próximos episódios, veremos como os primeiros combates aconteceram, quais foram as estratégias usadas pelos dois lados e como a guerra começou a transformar completamente o destino do país. Agora eu quero saber uma coisa: você acredita que essa guerra poderia ter sido evitada? Ou o conflito entre Norte e Sul já estava destinado a acontecer? Conta aqui nos comentários. No próximo vídeo vamos continuar essa história e descobrir como os primeiros grandes confrontos mudaram o rumo da guerra. Então, se você gosta de história e quer acompanhar essa série completa sobre a Guerra Civil Americana, aproveite agora. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que achou do vídeo e aperte no sininho para ser avisado sempre que um novo episódio for publicado. Assim você não perde a continuação dessa história, que mudou o destino dos Estados Unidos. Nos vemos no próximo vídeo.